Shalom. Estamos aqui já no segundo vídeo. Falamos da abertura dos primeiros selos, o capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia: como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então você observa o primeiro selo, esse primeiro selo, aqui é o reinado. Cordeiro ave, ele revela esses 4 animais em voz de trovão, e viu esse cavalo branco. Esse cavalo é a manifestação do anticristo. Tá? Você vê, você que é estudante, estuda as revelações, você vê e observa a hermenêutica, a interpretação. Então a igreja tem que estar preparada para esse momento. Não nem pós-tribulação. Pré é hoje. Você tem que preparar hoje. Eu estou preparado hoje. Se eu morrer, eu tenho a fé em Cristo. O que acontecer, uma morte natural ou acidental, o que acontecer no decorrer da sua vida, Deus te dando livramento, mas tem as perseguições. Os apóstolos cristãos morreram martirizados, perseguidos, enfim. Quando chegar a morte, quando chegar a tua passagem para a eternidade, acabar o teu tempo ministerial e Deus te chamar, você tem que estar preparado. E esse versículo, o cavalo branco, o inimigo, o anticristo, vem assentado sobre... Ele tinha um arco. O arco simboliza todo o império militar de guerra. Arco simboliza a guerra, a área bélica, armamento. Todo esse poder militar nas mãos dele. O anticristo, o falso profeta e a besta. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Uma coroa de falso rei, falso profeta, anticristo, antes de Jesus, antes da segunda volta de Cristo, porque a primeira volta ele já arrebatou a igreja e levou nos céus santos, o cheio, os preparados. E os despreparados vão ficar. O que não se encheu, o que não se preparou, ficou para pós, enfim. Tem que estar preparado, em vigílias, na sua casa, no celular, em oração, cheio do Espírito. Por isso que há os avivalistas, o avivamento. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Você tem que estar cheio do poder do Espírito para o arrebatamento. Se talvez você morrer em morte natural, enfim, mas você deixa um legado morrendo fiel a Deus, no ministério, a sua igreja, todo o teu legado, na bênção, e morra como homem de Deus, com caráter. E diz a palavra, e saiu vitorioso, ele vai fazer um pacto aqui, a igreja já foi arrebatada, porque ele se manifesta. Quando o templo for construído em Jerusalém, já está tudo preparado, deu ponto, quando der a notícia mundial, você vai ver na internet, na mídia, na televisão, enfim, toda essa comunicação, quando construir lá, ele vai se manifestar o filho da perdição, Deus arrebata a igreja para que ele se manifeste. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Deus vai arrebatar e levar a igreja. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada de guerra, espada de fiação. Reino contra reino, nação contra nação, homens se matando na guerra. Guerra só gera morte e violência. Tudo que é contra Deus, a guerra. Salve os capelãos, os pregadores da guerra para salvar esses homens na guerra. Diz a palavra, que se matassem uns aos outros, e havendo aberto o terceiro selo, ouviu outro animal dizendo, vem ver, e olhei um cavalo preto. Esse cavalo preto, que sobre ele estava assentado, ele tinha uma balança na mão. Cavalo preto. Então você vê a economia já, moeda, dólar, tudo já galgando
para o estreitamento na área financeira, alimentação mundial acabando, e isso tudo vai se cumprir, vai ser rápido. Você tem que estar preparado, vivendo a sua vida, com a sua família, com o seu lar, aproveitando. Aproveite o tempo. O tempo está contado. A hora de Deus, esse relógio hebraico. E havendo aberto o terceiro selo, a balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. O azeite e vinho simboliza não danifique a igreja. Simboliza azeite e vinho. O óleo, o Espírito Santo foi arrebatado. Não danifique, porque os escolhidos nós vamos estar ali, porque vão entrar pela dor. Os últimos escolhidos da figueira, tá? Da ceifa, vão ficar e vão pela dor entrar no céu. São poucos, muitos vão negar a fé nesse momento, tá? Nesse individual. E havendo aberto o 4º selo, ouviu a voz do 4º animal, que dizia: o 4º animal, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com pestes e com as feras da terra. Então você observa, já no 4º, a igreja já foi arrebatada. Tá? Vai ficar só os crentes pós-tribulação aí. Estamos esperando a segunda vinda de Deus lá no Monte das Oliveiras, depois que o inimigo, Satanás, vai fazer o pacto. Aí ele já conquistou como político, como militar, como líder mundial, e vai conquistar, entrar com a paz, fazer um pacto, um acordo de paz de 3 anos e meio, vai mentir para as nações, os que